A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Heraldo Construções, Atlantis Residente, Spirit of the Sea, Freta, Oktoberfest, de 11 a 14 de outubro. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, valorize seu currículo, faça uma pós-graduação Unesc. Mais informações em unesc.net/pós. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira justa o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela, que vocês não sabem, desde o primeiro dia deste programa do Avesso, ela não existe. Ela é simplesmente uma inteligência artificial que foi criada pelo Google e cedida aqui para o programa do Avesso, para a gente se utilizar dela. A gente pode te trocar por um robô, né? Podemos. Eu e um robô apresentando o Avesso. Mas ele não é tão gostoso quanto. Ele não é sagaz. Não é porque eu acho que isso os robôs não têm, né? Não tem sagacidade. Essa sagacidade. Eu não sei nem se eu tenho, porque eu não sei o que significa. Não sabe? Ser. Depois eu te falo. Tá bom. Programa do Avesso no ar. Hoje é terça-feira, voltamos ao vivo. Ao vivo! Foi gravado hoje ao vivo. Ontem, as pessoas mandando várias maravilhosas. Dá saudade, né? Ficar um dia sem fazer ao vivo. Eu sinto. Eu falo por mim, né? Eu acho que nós podíamos gravar 100 programas e deixar igual o jogo, tudo gravado. Mano, daí já perde a essência do que essência? Eu não quero, com o público. Mas eu não quero que ninguém fique mandando mensagem. Mandem mensagem pra mim que sou eu que recebo. 988340678. Tá começando a ver agora ao vivo, então. Hoje... Muito elogiado o Mágico ontem, muito elogiado. Legal, né? Muito isso elogiado. que eles não viram, né? Não, eles podem ver, vai lá no YouTube, tá lá o vídeo todo com as mágicas. Foi muito legal. Eu botei lá no YouTube o vídeo tá lá. Tá começando a ver. A vez, que dia é hoje? Hoje é dia... Que dia? Eu não sei que dia é hoje, Marlon, que dia é hoje? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Ossa Cozinha Consciente, alimentação saudável, consciente e sem glúten. Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizza. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Olha só, você que não notou, a voz dessa vinheta é de uma pessoa muito especial. Especialíssima. É, de uma pessoa muito especial. Hoje vai ter bolo aqui na rádio. Olha, que bom que veio. Será que ele tá nos ouvindo? Eu sei que ele vem nos ouvindo o Avesso, eu não sei se ele tá ouvindo, mas eu vou dar parabéns pra ele agora. Max Everson, nosso querido, nós te amamos. Eu não vou falar de novo pelo quarto ano seguido, foi ele que me ensinou tudo que eu sei de rádio. Eu ia falar que ele é a raiz dessa rádio, mas daí também achei ele muito de confete. Não, mas daí ele faz tudo, né? Mas daí é muita areia pro caminhão dele. É muita? Aí ele vai ficar se achando, vai pedir aumento, vai dar merda. Ele salva eu, ele salva a Luana, ele salva a Amanda, ele salva uma... Ele já te salvou várias, né? Ele salva geral. Várias que eu lembro. Ele salvou várias. Everson, ele faz tudo. Maravilhoso, parabéns. Nem parece que você tá fazendo 62 anos. Tá bem demais. Tá bem, né? Pra idade, né? Ele tá bem, o Max tá bem largo pra idade dele. Olha só, Max, hoje, no dia do teu aniversário... Quem mais? É dia do Anjo da Guarda. Olha, então combinou. Tu acredita em Anjo da Guarda? Eu acredito que nós temos anjos das guardas. Vocês acreditam? Ou quem trabalha assim com tecnologia acaba dizendo, não, Anjo da Guarda é invenção. Acreditamos. Acreditamos? Tá bom. Sim, acreditam. Quem mais tá aniversário hoje? Cleo Mahatma Pires. Gandhi. Olha, quem mais? Cleo Pires gostosíssima, abusada, lindona. Ranço dela. Mas por quê, Porque cara? a Luana ligou pra dar entrevista pra gente. O que você quer? Você conhece a Cleo Pires, professor? Eu? Não. Vou ter problema em casa se eu conhecer a Cleo Pires. Não, é só pra saber. Ô, Luciano, a Luana ligou pra ela dar uma entrevista pra gente, a assessora disse que é impossível. É impossível. Dá licença. É impossível porque não foi um homem que ligou e falou, dá não, licença. Tudo dá certo. Chega, vamos apresentar nosso convidado. Sting, eu gosto do Sting, ó. Músico britânico, eu gosto muito de Sting. Tem bastante gente de aniversário. O que mais? Hoje é Dia Internacional da Não Violência. Esses dias eu gosto. Inauguração do estádio do Murumbi, já lá em 1960. Já fui no Murumbi, é muito bonito, por sinal. Também já Pena que é do São Paulo. É, isso. Chega. Quem tá aqui? Vamos falar de inteligência artificial hoje no programa? Eles não são robôs, eles são de verdade, eles são professores do curso de Ciência da Computação aqui da Unesc, a Merisandra Cortes de Matos. Tudo bom, Mary? Tudo bem, Pete? Tudo bem, Mano? Tudo bem aos ouvintes da rádio do programa? Luciano Antunes, tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem, tudo certo. Mano, espia os currículos deles. Eu gosto, vamos ver aqui. Professora de curso de Ciência e Computação, ministra disciplinas de Inteligência Artificial para Jogos,
doutor em engenharia elétrica. Qualquer pessoa que faz engenharia de alguma coisa, pra mim, tem problemas Doutorado, mentais. tu foi buscar o doutorado, engenharias de alguma Merisandra, em coisa. engenharia elétrica. Mas pra quê? Então. Pra seguir se aperfeiçoando, né? Pra estar aqui hoje, né, Pra poder estar aqui Merisandra? hoje Por falando que de os carros inteligência. não são elétricos ainda? É uma conspiração da indústria? É verdade isso? Não é uma conspiração da indústria, tanto que as pesquisas vêm sendo feitas há tempos já, só que eles ainda têm um custo embutido, né, que termina sendo alto em relação a um carro tradicional, apesar de todos os benefícios que ele traz, Por né? que eles são tão feios? Por exemplo, por que o cara desenvolve um carro elétrico, a montadora, Ele é feio. e ela faz o seguinte, ela pega o pior designer do mundo e desenha o carro elétrico dela, que vira um cu virado do avesso. Por que não faz um carro bonito elétrico? Diz um Tesla? elétrico pra Não, dar bota o o Tesla elétrico, vai. Tá. Tem os Porsches elétricos, entendeu? Agora bota os restos dos carros elétricos, você vê o que são. Por quê, professor? Por favor, me explique por que são tão feios. Pois então, não sei te responder por Você que fez que eles doutorado, são você tão tem que saber. Engenharia elétrica, professor, por que eles são tão feios? Tem uma sequência que diz também, tem muito a ver com a questão do mercado, né? A gente tem as indústrias petrolíferas e, obviamente, tem uma questão mercadológica envolvida nisso e talvez não seja muito interessante para o mercado ter tanto avanço na questão dos carros elétricos, né? A gente sabe que tem uma... Conspiração. Mas tem esses essa via. pequenininhos, são uma graça. Nossa, esses, maravilhosos. Eu acho Não, olha ali. demais, porque Nossa, é muito aquele- Jetson. Muito, Eu acho eles muito futuro. futuristas, Eles são muito exatamente. futuristas. Eu não daí acho são eles feios. Não. Eles são conceituais. Eu falo os elétricos Só cabe que a andam gente. por aí. Mobilidade urbana. É. Mobilidade urbana, tem tudo a eu ver. também acho, pra que é Sim. que o mano gosta daqueles carros de tiozão gigante, sabe? Ele Aquelas gosta de banheiras. Landau. Aquelas É. banheiras velhas. Banheirão, Não, motorzão. tá louco. Tá, tem o mestrado em ciência da computação, atua nas áreas de inteligência, computação, engenharia biomédica, ferramentas inteligentes de suporte à decisão. Por favor, o que é uma ferramenta inteligente de suporte à decisão? Então, a inteligência artificial ela é voltada à tomada de decisão. Então, o objetivo dela é auxiliar as pessoas no processo decisório. Uma ferramenta inteligente é uma ferramenta que computacionalmente ela se baseou no comportamento dos humanos ou dos animais, porque os humanos não são os únicos seres dotados de inteligência, né? Então, se estuda e se desenvolve essas ferramentas, esses sistemas computacionais, esses softwares, baseado em como um ser humano ou como um animal tomaria uma decisão. Um animal não racional, no caso dito não racional, tomaria uma decisão. Então, a inteligência artificial, o papel dela é resolver problemas que para os quais exija conhecimento para auxiliar no processo de tomada de decisão. Vamos dar um exemplo, Merisandra? Vamos dar um exemplo. Adoro trabalhar com exemplo. Adoro trabalhar eu com sei que o exemplo. ouvinte gosta, porque daí ele raciocina. Consegue associar. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Watson, da IBM, Tá. né, que tem sido bastante noticiado na mídia e ao longo dos últimos anos, ele tem uma parte oncológica, uma parte para auxiliar no diagnóstico e na conduta médica voltada à área oncológica. O Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, é o primeiro na América Latina que está usando a plataforma do Watson para auxiliar na conduta dos pacientes oncológicos. Então, para propor tratamento para esses pacientes, analisando historicamente como que outros, né, pacientes com os mesmos tipos de câncer foram diagnosticados, quais as condutas que Mas o foram Watson é uma empregadas. plataforma de negócios. O Watson é uma plataforma de inteligência artificial da IBM voltada a negócios, Certo. voltada à saúde, voltada às diferentes áreas do conhecimento humano, né? Tá, mas você falou, por exemplo, professora, sobre análise de comportamento, mas o ser humano ele é imprevisível no seu comportamento. Como é que a inteligência artificial entende a imprevisibilidade do comportamento humano e toma uma decisão? Então, é para aquelas situações não tão emocionais. Que a inteligência artificial, É ela mais ainda pragmática, assim. Exato, ela não consegue reproduzir as emoções que nós seres sentimos e temos nesse atual momento de desenvolvimento, certo? Então, ela é realmente para problemas, ou seja, como os médicos solucionam os casos de pacientes. É analisado isso, né, historicamente, mediante vários registros, e o sistema propõe uma solução para aquele paciente que o médico está consultando, para que ajude ele na sua conduta, na sua prática clínica, para ser uma ferramenta de suporte à decisão.
deixar claro que em momento nenhum a ideia é substituir os médicos, por exemplo. É uma ferramenta de auxílio, né? É isso que você está falando agora, que daqui 2 anos vai substituir Exato. Não. Imagina os radialistas. Se os médicos vão subir, imagina nós. Não, os médicos não vão ser substituídos. Nem outras áreas de conhecimento. Agora, aqueles trabalhos, por exemplo... Foi isso que o cara que desenvolveu o computador também falou. Não se preocupem, máquina de escrever, ninguém vai ser substituído, é isso? Não, mas assim, algumas profissões realmente vão deixar de existir, né? Tem alguma previsão de quais? Se tem essa mudança de cenário. Algumas assim que são... Tem uma, se me permite, né? Por favor. Tem uma pesquisa da Dell Technologies que ela diz que 85% das profissões que existem hoje, elas ainda que vão existir daqui a 2030 ainda não foram inventadas. 85% não foram inventadas. Não foram inventadas Fora ainda. tem já muita coisa nova, né? Sim, tem muita profissão que é novidade. Então, assim, pensar que profissões vão deixar de existir é pensar quais vão existir, na verdade. É o contrário, então, o que exatamente, vai existir? O pensamento é esse. Porque, pensa bem você, com a imersão dos carros autônomos, se isso acontecer de fato daqui a uns 10 anos, por exemplo, 15 anos, o que vai acontecer com os setores, por exemplo, com o setor automobilístico? Nós somos apaixonados por carro, mas... de uma certa forma, vamos deixar de ter carro. Acaba com uma empresa que faz a lavação de carro. Acaba com a empresa de seguro de carro. O carro vai se lavar sozinho, enfim, né? Acaba toda essa parte. A própria questão dos motoristas, né? A Uber está investindo em pesquisas de carros autônomos. Andou dando alguns probleminhas, mas... Mas normal, né? Normal, Sim, como faz parte de qualquer pesquisa, né? Aquele robozinho que ele anda Mas sozinho... só uma coisa, mano. Pelos estudos aqui, a gente viu que a rádio ainda vai existir, tá? Daqui a 15 anos e tal. A rádio não vai deixar de existir continuar, nunca. vai ser ela humano. vai, porque ela pega por tudo, dá pra fazer acesso. Já te falei, a história da rádio é porque se você pega uma pilha ou fio de cobre, você capta um sinal de rádio. Já entendeu? vem. Então tem essa treta. Agora, aquele robozinho que limpa a casa, ele tem inteligência artificial? Aquele que eu adoro aquele robô. Eu quero comprar um robô daquele só pra ele ficar andando dentro de casa. Mas é caríssimo? Aquele que fica limpando o chão, sabe? É tipo uma enceradeira. Aquela enceradeira antiga, né? Mas daí também ele só limpa o chão, né? Mas olha que frestas, legal. as coisas... Não, tem que criar um melhor. Não é um 100%. Não tem inteligência. Na realidade, ele precisa humano. se basear para poder calcular as distâncias, porque senão ele ficaria batendo em tudo. Mas não tem inteligência. Então tem alguns princípios, por exemplo, da lógica fuzzy, que é um princípio da inteligência artificial, que também é chamada lógica nebulosa, difusa. Todo mundo tá entendendo tudo. Que você Imagina. O ouvinte agora tá ouvindo isso no Adoro o nome assim, high-tech, fuzzy. Vai, segue. Então, essa lógica não é a ideia do binário, do 0 e 1, do verdadeiro ou falso. Acho que assim as pessoas vão entender mais. Ela é uma lógica que permeia a forma de 0, de 1 e tudo que existe entre 0 e 1. Então, é muito semelhante à forma humana de pensar. Né? A gente nem sempre responde com sim ou não. A gente responde, talvez, não sei. Depende. Né? Depende. Então, a lógica fuzzy, ela procura representar esse tipo de cenário. E, para isso, os robôs precisam, por exemplo, para calcular, para eles não ficarem se batendo nos espaços, né? Então, ele mapeia o espaço e se emprega a lógica fuzzy para que ele possa se deslocar sem sair batendo por tudo, né? Mas qual é o maior exemplo que vocês acham que vocês podem nos dar de inteligência artificial? Algo que rolou e deu muito certo, vocês falam, tá aqui a prova de que isso funciona. No meu caso, e não sei o exemplo que o Luciano gostaria de citar, mas no meu caso eu acho que o processamento de linguagem natural é o top atualmente. Evidentemente, entre as várias técnicas de inteligência artificial, todas têm seu papel, né, no cenário do mundo atualmente. No entanto, o processamento de linguagem natural as pessoas estão vendo. É aquele que está sendo embutido nas televisões atualmente. É aquele que está embutido em aplicativos de banco para ajudar o cliente a fazer as transações. Pegando exemplos bem do dia a dia de todo mundo. A Siri da Apple. A Siri é um aplicativo desse? É um aplicativo de inteligência artificial. Mas ela aprende com o usuário? Aprende, porque ela começa a identificar o teu comportamento. Quais são os teus comportamentos no uso dela. Ela aparece do nada, né? Ela aparece, eu vejo, ela tá me chamando. Ela acontece isso, porque ela tá sempre ativa, né? Se você configurou dessa forma, ela tá ativa. Então, basta você dizer, e aí, Siri, que ela termina ativando. Tu fala português contigo? Eu testo meu inglês com ela. Fala aí. Eu gosto de brincar. Vamos brincar com a tua Siri, vamos Hey, lá. Siri! What can I help you? Ela não fala?
Não, ela botou a minha... Não sei se a minha tá falando. Ela pode ter configurado para não falar. Tá, peraí, vamos configurar pra falar. Eu quero falar com a Siri. Fala com a Siri. Hey, Siri! Ela não vai falar comigo? Não quer falar contigo. How are you, Siri? I'm fine. Thanks for asking. Oh, baby, I love you! Isso foi tudo que tu conseguiu ensinar pra tua Siri. Agora apagou. Calma, que a minha Siri sumiu! 100 milhões de dólares Siri? investidos nesse software pra Não, tem Siri How aí. are you na tua Siri, entendeu? Quero que ela me responda. Pergunta que oração. Fala, tell me a joke. Hello, Siri. Vamos ver. Hey, Siri, are you here? For you, always. Pra mim sempre. Ai, chupa, mano. 100 milhões de dólares pra te falar isso. For you always. Tá, o que mais? Além da Siri, da Pitty com esse desenvolvimento todo tecnológico aí. As televisões, como a gente estava As smarts, falando, você fala assim? as smarts agora já está lançado há algum tempo, né? Mas no Brasil esse ano começaram a chegar, pelo menos que a gente vê mais popularizada assim nas lojas, as TVs Smart que aceitam comando de voz, certo? Inteligência artificial, quando lá você quer pesquisar alguma coisa no Google e ele te corrige. Você quis dizer tal coisa. Não, o Google é maldito. Ele sempre sabe o que você quer falar. Aquilo ali é inteligência artificial. O que mais que a gente tem de inteligência artificial no dia a dia das pessoas? O reconhecimento de imagens no Facebook. Facial, aquele reconhecimento Exato, facial. Reconhecimento facial. Um exemplo bem comum no dia a dia das pessoas. Quem comprou este livro também comprou este e esse outro material. Tudo isso é inteligência artificial. Essa parte de análise, por exemplo, de indicação de compra, de consumo, os filmes que é sugerido para você assistir no Netflix, né? Os álbuns sugeridos no Spotify. São todos exemplos de inteligência artificial baseado no nosso comportamento. E ela é cara, professora, para fazer? Então, tem um custo embutido nisso, porque evidentemente são profissionais especializados nessa área para poder fazer. Então, é uma área de conhecimento que nos dias de hoje está demandando cada vez mais profissionais. Porque a inteligência artificial ela já está bem embutida no nosso dia a dia, por esses exemplos que eu estou dando a vocês, e daqui para frente cada vez vai ser mais. Mas eu não preciso ter medo da minha televisão. Tu não precisa ter medo da tua televisão e de nada. Só se ela for daquelas da da Samsung, que a Samsung falou pra não falar na frente, né? Lembra? Não falem... Teve um boato que tu não podia falar nada na frente não, da a Samsung TV, emitiu um comunicado. Não fale coisas importantes na frente da sua TV. Porque está gravando? É, porque tá gravando e os hackers invadiram a televisão da Samsung. Maravilhoso. É porque todo momento eles estão captando o que está sendo falado, né? Inclusive aqui, mas né? o nosso celular já faz isso, né? Nosso que é celular também já faz isso, Eu ia pedir a gente começa a falar de alguns temas no avesso. Eu fico assustada. 10 segundos o Instagram começa a sugerir coisa, já manda a gente comprar, a gente tá só falando aqui. Eu já vi pessoas na rua e o Facebook indicou amizade com a pessoa. Tipo, surreal. E uma outra situação que acontece é que todo mundo já falou com um robô, que são os chatbots das empresas hoje em dia, né? Quando entra em algum site de alguma, por exemplo, um magazine e tal, você entra e está falando com um robô que usa de inteligência artificial para entender o que você quer comprar. Na verdade, você nem sabe o que quer comprar e ele diz o que você quer comprar. E tem gente que nem sabe que é robô, né, Luciano? Não. Tem o cara da net, né? Ok, vou continuar. Isso. A pessoa acha que é um cara que tá ali. Aparece o tecladinho, assim, você tá falando com a pessoa. Vamos tentar novamente. Eu vi um cara que ele botou o robô falar com o atendente. Sabe, ele pegou 2 telefones, ligou o atendimento, ligou para um robô e botou um falar com o outro. Ele assim, tô me vingando dos telemarketing agora maldito. Eu vi esse. Ficou conversando com o outro, Pitty. Deu certo. E ele teve um que ele gravou o atendimento do telemarketing, ligou pro cara e botou o telemarketing respondendo para ele mesmo. Então foi um negócio genial, cara, assim, pra dar raiva nas pessoas. Tá, fora isso, mais nada, então. Os carros têm inteligência artificial? Os carros autônomos têm inteligência artificial, sim. Mas qual é a graça? O professor falou, o bacana da história é dirigir. Vai perder isso, você vai só se locomover, entendeu? Então não vai ter graça. O legal é dirigir. Saudosista, né? Os velhos vão dizer que é trocar marcha. Eu gosto de trocar marcha do carro. E pra academia no nosso lugar ninguém vai, né? Ainda não desenvolveram nada. É a gente que tem que ir, né? Fazer dieta, por enquanto a gente tem que continuar a gente. Aí vai numa outra linha que se destaca, que é a indústria 4.0. Que a indústria 4.0 ela utiliza de conceitos de inteligência artificial. Por exemplo, com a entrada das impressoras 3D, daqui a pouco, elas vão estar mais acessíveis, elas vão entrar em casa como qualquer eletrodoméstico.
Então imagina, Pete, numa sexta-feira à noite, tu tem que sair, não sabe a roupa que tu vai usar. Tu vai lá na tua impressora 3D e confecciona a tua calça, o teu sapato, o teu calçado, enfim. Olha só, vai acabar com o quê? Com um monte de empresa, enfim, de vestuário, de calçado. Vai aumentar o mau gosto, né? Entendeu? Também. Porque a gente já vê gente com mau gosto, com roupa pronta, imagina as pessoas falando na própria roupa, achando que estão na moda. Liberdade. E imagina o tempo pra se arrumar agora. Que daí tu pode inventar a roupa. Não, tu tá louca, pô. Mulher não sai mais de casa. Acabou. Não existe mais. Vai quem tá aqui hoje. Inteligência Artificial, hoje com os professores Merisandra Cortes de Matos, Luciano Antunes, e um beijo pra Morgana, que tá no carro afinada de Rio Vivo. Agora, sabe uma coisa que a inteligência artificial não substitui, Pittsburgh? Diga o quê? É um churrasqueiro de verdade. Um cara que sabe fazer churrasco de verdade. Não vem com essa que não vai ter robô que vai assar uma carne. Então, bem, se você não é um churrasqueiro raiz ainda, não é aquele churrasqueiro de verdade, se o sogro vai na sua casa, se o cunhado vai na sua casa e assume a sua churrasqueira, você é um frouxo. Você é um frouxo. O cara que cede a churrasqueira da própria casa é um frouxo, não merece o churrasco que faz. Então faz o seguinte, vai na JP, vai conversar com a galera da JP, eles vão te transformar num churrasqueiro raiz, o verdadeiro, e você vai orgulhar o seu sogro, os seus amigos, aquela coisa toda, tá bom? Tem acessórios para churrasco, os melhores tipos de carne do mundo, cortes nobres, raças importadas, nacionais, uma loucura. Tem queijo, vinho, molho, tem tudo, tem faca, tem grelha. É lá que tu e o PV vão, né? É lá Eu mesmo. vi ontem os É stories. lá, Eu vi ontem os stories. Você viu ontem? Bah. Tava animal. Pra tua dieta vale aquele lá, hein? Vale, Ele né? vale pra tua dieta de boa. Nós fizemos aquilo lá pra dieta, verdade. Só não te convidaram, né, Marlon? Só não me convidaram. Então, o próximo você tá dentro, tá? Vai na JP, boutique de passa na JP, compra um pedaço de carne e vai lá pra casa. Aí você tá convidado, agora sim. Combinado. Combinado? Tá? Na esquina da Senador Paulo Salazati, com a Joaquim Nabuco, bem no comecinho da Joaquim Nabuco, fone 34138121, aqui em Criciúma, JP Boutique de Carnes, e a gente já volta aqui no Avesso. Olá, ouvintes, aqui quem fala é a Vanessa Baldessar, sou antifeminista, mas estou aqui propondo às feministas levantar uma bandeira, colocar o programa do Avesso, 2 horas no ar. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Freta, Oktoberfest, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh onde? Programa do Avesso. Hoje papo com na cuca, inteligência humana, artificial, um pouquinho de cada coisa. O ouvinte está dando boa tarde. Tenho medo de pessoas que trabalham com tecnologia. Estão sempre à frente da gente. Ó, Tenho medo de corrupto, cara. Vamos buscar. Eu trabalho com tecnologia, eu tenho No medo filme de ladrão, De vagabundo. Volta para o Futuro 2, na lanchonete onde o garçom é um monitor com imagem de famosos, já foi uma previsão do que acontece hoje, lembrou o ouvinte. Hoje aqui no programa do Avesso, a Merisandra Cortes de Matos e o Luciano Antunes, eles que são professores do curso de Ciências da Computação da Unesp. Já que a Pete falou em previsões de futuro, tecnologia, professor, geralmente as tecnologias que a gente acaba tendo acesso como usuário final, elas são inventadas muito antes da utilização. Então, quando se fala de monitores com pessoas, tudo já estava inventado. Só não chegava pra gente. É mais ou menos isso, não é? É sim, porque a gente vê um assunto que estávamos conversando aqui no intervalo. A tecnologia blockchain, criptomoedas, está chegando para nós aqui não faz muito tempo. Mas isso é desde antes de 2010, essa tecnologia, que hoje vem sendo usada aqui para, quem sabe, extinguir alguns processos burocráticos. Tu acha que extingue? Se bem trabalhada, extingue. Essa parte de blockchain, porque ela trabalha com banco de dados distribuídos, então tem uma relação ponto a ponto que consegue. Viu? Falou o nome do teu programa. Gostei, obrigada, Luciano, é nóis. Uma ideia é que, assim, o único problema nesse ponto é a parte de segurança que tem que ser bem consolidada. Porque imagina, tá tudo numa rede exposto os dados de várias pessoas. Então é isso que pressupõe. Brincando um pouquinho com o ouvinte que falou sobre o De Volta para o Futuro, quem é mais saudosista vai lembrar de 2 filmes que tratam um pouquinho de IA, em 2 sentidos, né? IA, IA, sabe o que é IA? Ó, agora tu falou a linguagem do humano. IA? Sabe o que é IA?
Não, mano, fala o que é. É IA? É IA, inteligência artificial. IA, tá. Achei que era com Y. É gringo. IA de IA. Exato. Que é o filme que passa sempre toda a sessão da tarde, que é o Homem Bicentenário, né? Ela não viu. Quem não viu esse filme? Ela não viu. É legal? Robin O Robin Williams, É legal. ele era um robô e tal. Maravilhoso. Isso é o que propaga, digamos, é o ápice da IA. Né? Que as máquinas aprendam, trabalham em prol do ser humano e ajudem toda a sociedade. Mas daí, em contrapartida, tem alguns mais... Exterminador do Futuro, por exemplo. Exatamente, quer dizer, que tem o contraponto, Tu tem viu? medo Schwarzenegger, gostosão, de robô e tal. do Exterminador do Futuro, porque as máquinas aprendem com o ser humano e vão dominar o mundo. E vão acabar com o ser humano. Então, tem esse paradoxo aí, né? Mas isso, de um extremo... a gente precisa se preocupar com isso ou não? Não, porque ainda assim é o ser humano que está do outro lado comandando todo o processo. O ouvinte pergunta, como fica a questão da ética? Quais seriam os limites do uso da tecnologia, né, nesses casos? Olha que pergunta boa, hein? É verdade, porque tem que cuidar. Bom, a ética nesse tipo de aplicação tem que ser muito considerada, não só nessa como nas outras, né? Mas nessa em especial porque está trabalhando com conhecimento, resolvendo problemas, cada vez, né, mais inserida na nossa vida. Então, as questões éticas têm que ser consideradas e são estudadas essas questões éticas para quem trabalha nessa área, né? Mas como é que você consegue, você vai dar diretriz para a inteligência, dizer que ela pode isso, não pode aquilo? Exato, porque assim, não deixa de ser um sistema computacional. Então, é um sistema computacional, é desenvolvido por um programador, né? Que a gente na área de IA costuma chamar de engenheiro do conhecimento. Então, ele tem regras a serem respeitadas. É feito pelo homem, só que o que acontece? Vai aprendendo com o humano. Mas o Robocop quebrou as regras, você lembra? Exato. Ele tinha 3 diretrizes lá, ele quebrou. E o robô também. E o robô também. Ele vai aprendendo com os humanos. Então, boiando nos filmes. A gente tem relatos, né, de notícias de robôs que tiveram chatbots, enfim, de que ser desligados porque aprenderam com os seus usuários coisas não muito legais, preconceituosas, racistas, enfim. Porque eles têm a capacidade de aprender com o nosso comportamento. Então, se a gente tem um comportamento racista ou qualquer outro tipo de comportamento que não seja legal, ele vai aprender com a gente esse tipo de comportamento. Mas, professor, o mundo ficou meio pavoroso quando o Zuckerberg falou que estava investindo em inteligência artificial pesado. E não só ele. E todo mundo falou que o Zuckerberg é uma pessoa que não tem muita ética. Todo mundo critica ele por isso, entendeu? Ele é um cara que não tem valores éticos nenhum. Ele começou o Facebook com base em preconceito. Sim. Né? Quer dizer, então, partindo desse princípio, temos que nos preocupar? O robô dele pode ser que tenha, mas ele não tem, e daí? A gente sempre vai ter que se preocupar no sentido de que, como qualquer tecnologia, como foi com Einstein anos atrás, as coisas são descobertas para o bem, mas infelizmente elas também são direcionadas muitas vezes para o mal, como foi o caso da bomba atômica, né? Os aviões, né? Exato. Então, é uma questão das pessoas. Evidentemente, aquelas pessoas que não são tão corretas podem reproduzir esse tipo de comportamento, né? Tem algum outro caso de inteligência artificial se rebelando de alguma maneira? Do Google teve um problema, Do né? Google também, da Microsoft, desligar, né? Então, tem alguns problemas, tem relatos de alguns problemas. Mas, assim, é importante deixar claro que a inteligência artificial é uma área de pesquisa extremamente promissora. É uma jovem senhora de 62 anos. Tá nova, né? Tá nova. Zerada, vai. Então, é uma área que se encontra em desenvolvimento. E como o Mano havia comentado anteriormente, todas essas pesquisas que foram feitas agora estão chegando pra gente. Mas se vem pesquisando nessa área há 60 anos. Mas então vocês vão falar de jogos. Por exemplo, a Pete, a única coisa que ela jogou foi Candy Crush. Delicious, entendeu? Aquele eu joguei. Ela jogou pra caramba, eu me lembro. Tinha inteligência artificial em Candy Crush, por exemplo, ou não? Sim, sempre tem a inteligência artificial nos jogos. Hoje em dia, eles são mais aprimorados, né? Por exemplo, quando você quer... alguns exemplos de jogos, não, evidentemente. Mas quando você quer determinar um caminho no jogo a ser seguido, quando você joga contra o computador... É inteligência artificial. O computador é sempre tão burro. Os jogos da nossa... Porque se o computador for usado, né, na sua potencialidade também, o jogo fica sem graça. Porque aí tu vai perder todas. Você vê exatamente. o exemplo do jogo de xadrez, né? Em que a máquina venceu o homem. Não tem...
Se você usar todo o potencial da IA, ela vai acabar O vencendo. Kasparov, com o Deep Blue, Sim, não é? Essa Exatamente, história, né? Os jogos, 1994. os jogos da nossa época, né, de Atari, Mega Drive, Super Nintendo, esses não usavam inteligência artificial. Já era algo que era só programado para ele executar Era o aquela que função. tinha, né? Exatamente. Era só um caminho, né? Não tinha nada. Isso. Os novos jogos, não. Ele vai interagindo de acordo com a interação do próprio usuário nesse jogo. Ó, tem uma pergunta aqui de R$1 milhão, tá? Que tá gerando muita polêmica e é legal ter a opinião de vocês. Legal. Pergunta pra eles o que eles acham das urnas eletrônicas de votação. Tanto hardware como software. Que bacana. Dá de manipular? Como é que fica tudo essa questão? Dá, diz o Luciano. É máquina, né? E quem comanda a máquina É o homem. É o homem. Então, que na minha opinião, né? Na minha opinião, é possível de ser alterado. Aí vem aquela questão, Pete, que nós conversamos há pouco. É a questão da ética. Né? E a ética está com o ser humano. Tá com o humano, né? Ele que vai reproduzir isso na máquina. Eu? Tô ouvindo o programa, queria enviar um abraço para a professora Mary. Foi minha professora e orientadora nos anos de 2002 e 2003 na Unesc. Boas lembranças, várias páginas do TCC corrigidas em caneta vermelha e vários puxões de orelha. Muito sucesso. Luciano, também fomos acadêmicos na mesma época. Abraço a todos. O ouvinte tem que assinar pra gente saber quem é. Obrigada esse ex-aluno aí, um abraço. Puxa muito orelha da galera, vocês? De engenharia? Explica pra Pete pra que aluno funciona. Pra que serve aluno? É pra levar na cabeça, não é? Não. Os alunos do Mano, por isso que não continuou sendo professor, os meus né? lá na Unesc, não. Os nossos, Não. né, Luciano? Vai, velho, pode falar que depois eu... São os queridos, extremamente dedicados, empenhados, e esse é o nosso objetivo, sempre que eles atinjam o máximo da formação deles. Na verdade, a gente quer que o aluno seja melhor do que nós somos. Exato. Né? Quando a gente pensa nisso. Quando o aluno passa o professor, é isso? Aí é legal. Aí é um sentimento de dever cumprido. Né? Mas tem uma brincadeira, tem sempre as brincadeiras, né? Que função de aluno é incomodar. Né? É reclamar. Ele sempre reclama. Se a gente hoje nós somos professores. Se a gente sentar na cadeira de aluno, a gente vai começar a agitar, vai ser a turma do fundão. Enfim, tem sempre essa brincadeira. Quando sadia, tá tudo certo. Então, eu quero saber de jogos. Que jogos foram desenvolvidos pelos acadêmicos que já saíram? Do já tem curso? uma turma formada, tem uma galera, né, que tá de fazendo jogos. jogo. Como é que é? Estão trabalhando onde? Como é que é isso aí? Como é que é o nome do curso? Tecnologia em Jogos Digitais. Então, o curso de jogos digitais, ele formou agora, está formando a segunda turma. Então, ele é um curso ainda bem em fase inicial, né? 4 anos de formação? Eles são 2,5. Então, eram 2,5. Agora a gente está estudando uma nova grade curricular em que vão ser contemplados 3 anos. Porque ele vai mudar de período, ele vai para período noturno, porque no período matutino também é muito difícil para o acadêmico, a realidade do nosso acadêmico, né? Ele tem que estudar, ele tem que trabalhar para poder estudar. Pagar a faculdade. Então, esses ajustes foram necessários. Então, tem alguns jogos, por exemplo, fizeram parceria de jogos com um professor do curso, o professor Matheus, aproveito para mandar um abraço para o professor Matheus aqui, desenvolveram um jogo na época com a CDL, e eles estão desenvolvendo pequenos jogos a nível de protótipo. Protótipo é que ainda não vai para o mercado, né? Está em fase de testes. Até tinha um grupo específico de alunos tentando montar uma empresa para o desenvolvimento de jogos. Porque para desenvolver um jogo, a gente pensa, senta uma pessoa e vai desenvolver um jogo. Um jogo é algo muito complexo. Os jogos atuais, você sabe muito bem disso, ele é muito complexo. Pô, GTA custou $500 milhões. É uma 5 anos para ser feito, Pete, GTA V. É uma grande equipe para construir isso. Então tem design, tem roteirista, tem o programador, enfim, é uma grande equipe para desenvolver um jogo. Então o curso precisa ainda amadurecer bastante para, quem sabe, criar a empresa júnior dentro da própria instituição e poder começar. Mas vocês a ficam partir surpresos com algumas coisas que são desenvolvidas, Luciano, lá? Vocês olham algumas coisas e puta, isso aí é bacana mesmo, rola muita coisa. Com certeza. Tem muita coisa bacana. Os alunos são extremamente criativos. Teve, por exemplo, o hidrômetro digital, há pouco tempo atrás, um aluno fez digital? Isso, que daí não gastaria energia, via um dispositivo, a leitura já chegaria direto lá para a fornecedora de água. E como ele funciona com um pouco de energia, a água passando ali na válvula já alimentaria essa energia para poder enviar esse dispositivo. Aquela história do motor de energia contínua, perpétua, isso aí dá para fazer ou não? Dá. Todo mundo que veio aqui diz que é impossível fazer esse motor. Não. Que dá, mas exigem bastante estudo e trabalho em cima.
A internet das coisas tem a ver com a inteligência artificial? Também. Tudo a ver? Não só com a inteligência artificial, mas também com a inteligência artificial. Quando a gente fala de Alexa da Amazon, né? Os produtos estão sendo embutidos dessa tecnologia, que é o que a gente chama de IoT. Então, as cidades inteligentes, né? A Alexa da Amazon ainda não chegou no Brasil totalmente, porque o que acontece? Ela ainda fala inglês, então a popularização será por meio da língua portuguesa para chegar aqui no nosso país. Mas nos Estados Unidos já tem. A CES 2018, que é uma mostra em Las Vegas, ela mostra tudo que foi feito na área de tecnologia. Então, das várias empresas, micro-ondas, tu pedindo para ele, faça minha batata, ele faz tua batata. Estoure minha pipoca, ele estoura tua pipoca. Eu acho isso genial. Exato. Os comandos da então, casa. As cidades liga o inteligentes... ar-condicionado, lá abra as cortinas, né? Exatamente. E nós estamos próximo disso, de você poder ligar, de fazer parte da nossa realidade. Já existe, só que ainda não faz parte aqui da nossa realidade brasileira, né? Sobre a IoT, ela faz parte da indústria 4.0. Né, claro, desde os primórdios, na primeira revolução industrial, que vieram as máquinas a vapor, depois foram passando pela energia elétrica, até chegar ao computador no final da década de 90. Aí surgiu agora esse pulo, que é o uso da inteligência artificial, dentre elas a IoT. O que é isso? O agricultor, por exemplo, ele pode ter todo um mapeamento da área dele virtualmente. Então ele controla todos os processos lá da empresa dele sentado na praia. Então, o que é a ideia dessa IoT também? Tu vai poder programar as máquinas vão resolver todo o problema da tua empresa e, inclusive, prevendo pequenos incidentes, manutenções. Não sei se vocês já viram, por exemplo, um vídeo que circula sobre aquele mercado, a customização daquele mercado que você chega com um veículo num mercado. Numa gôndola, assim. Sim, tu escolhe os teus produtos, não tem nenhuma pessoa atendendo, só o computador. A Amazon também tem essa iniciativa. Pega né? tudo, vai embora. E lá em cima tem toda uma outra estrutura que daí sendo criada, né? Que as pessoas, por exemplo, que repõem, mas isso também futuramente pode ser feito por robôs. Não tem eu conheci porquê. o professor uma vez, eu não me lembro o nome, estou tentando lembrar. Um senhor, ele tinha já 90 e poucos anos. E ele, lá em Florianópolis, ele foi o primeiro homem a desenvolver um sistema de geolocalização que fazia colheitadeiras de trigo serem automatizadas sem uso de seres humanos. Então elas colhiam, sei lá, trigo, não lembro o que era. E ele falou, e ele está falando isso aí há 30 anos atrás, ele dizia que foi feito. Quer dizer, não é nada novo. E já era 10 anos atrás, ele já falava de 30. Então você imagina, por isso que eu falo de quanto que a tecnologia é desenvolvida e chega pra gente de uma forma muito tardia, né? Que ela começa sendo desenvolvida no meio universitário, nas pesquisas científicas, né? E aí vai se popularizando. Também a inteligência artificial, ela teve um início difícil em função da gente não ter no início, quando ela surgiu, computadores com capacidade de processamento e de armazenamento, igual se tem de uns anos para cá, que aí também favoreceu o desenvolvimento da inteligência artificial. Outro ponto bastante comentado, que os ouvintes com certeza têm ouvido, é o Big Data, né, que é uma expressão que está atualmente bastante em voga, em função desse acúmulo de dados que a gente tem, das mais diferentes transações, nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então, é outro exemplo de aplicação também de inteligência artificial, de aprendizado de máquina. Evidentemente, Big Data não é só a inteligência artificial, também envolve conhecimentos de estatística, de banco de dados, né? Mas é a análise dos dados para auxiliar os gestores nas mais diferentes áreas. Nossos ouvintes estão me desafiando, o Silvinho Ávila mandou. Já tem um forno inteligente para diferentes tipos de carne, tais atrasados. Não, atrasado tá tu, Silvio. Que isso? Um abraço pro Silvinho. Silvinho, vai. O Manfredinho tá dizendo que o robô aspirador que tu sonha é R$ 1.800. Viu? Pode comprar. No Brasil, né? 1.800, né? Batendo Lá nas tuas fora. paredes. Pouco legal. Eu quero botar carpê em casa só pra botar um robô daquele. Vai dar um bico. Mas ele pode aspirar piso, não precisa ser carpê. Tem que ser cafona. Tem que botar carpê pra ser cafona. Vai. Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Professores Merisandra e Luciano, hoje aqui no programa do Avesso, olha falando aqui, de IA. Jorge Castanhel, o grande Jorge, tá dizendo o seguinte: grande mano, ouvindo o Avesso, queria enviar um abraço para a professora Mary, foi minha professora e orientadora nos anos 2002, 2003, estão te entregando. Olha só, estão tudo entregando a minha idade. Várias páginas, tá tudo bacana aqui, muito legal. A gente já volta aqui na vez. Jorge, um abraço pra você. você. Manda pra mim também, manda só pra mim, pô.
Jorge, querido, um prazer. Olá, sou Antônio Cândido da Fundação Logosófica. Participar do Avesso é ver o mundo de uma maneira muito natural. Interessante, não? Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Freta, Oktoberfest, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitburigo. Voltamos, mais inteligentes artificialmente hoje no programa do Avesso. Não, nós somos inteligentes naturalmente. Naturalmente. Todo ser humano é inteligente, professores? Sim, dotado de todos. inteligência? Natureza, Com certeza, não só os seres humanos, os animais também. A capacidade de resolver problemas é que nos dota de inteligência. E os animais têm essa capacidade, tanto que inteligência artificial, a gente tem modelos, algoritmos, modelos matemáticos baseados no comportamento de animais, como, por exemplo, as formigas, os cupins, os golfinhos. Os golfinhos, o golfinho é legal. Professores Merisandra e Luciano hoje aqui com a gente. Oi, mano. Oi, Pete. Manda um abraço pro Luciano, o melhor professor de programação das galáxias. Beijos e abraços da Amanda Miguel. KKKK. Ela deu uma risada no final. Ela tá em curso no momento? Amanda, se não me falha a memória aqui, acho que é caloura. É aluna da primeira fase. Ela tá puxando o saco. Mas já, quer nota já? Passando para mandar um abraço pro professor Luciano e pra professora Mary, aproveitando para parabenizá-los pelo programa. Então, tudo ouvindo vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Filmes, professores, que as pessoas têm que ver se querem entender um pouquinho. Vamos ver, então vamos falar sobre isso. Vai. Eu acho que o filme Inteligência Artificial é obrigatório ver, porque é um filme que é o nome dessa ciência, né? Um filme que surgiu lá em meados de 2000, 2001. E é do Spielberg, né? Exato. E terminou trazendo a inteligência artificial para as pessoas, inclusive aquelas que não a conheciam. Foi capa de super interessante. Então, o movimento da inteligência artificial já começa muito antes de hoje, né? Tem um ursinho, Pete, que tu ia querer aquele urso. Ele é antigo, esse filme? 2000, 2001. Faz tempo. Tem filmes que são mais antigos ainda, mas que vale a pena ver, como a gente foi citado, O Homem Bicentenário, o AI, que a Mary... Matrix, né? Matrix. Eu, Robô. Mas tem muito filme que fala de inteligência artificial das antigas que vocês assistem hoje e dizem, caramba, isso já acontece, ó. Sim. É muito comum isso. 2001. 2001. Se alguém conseguir ver aquele filme até o final, e acho que nem na época ele foi lançado alguém viu até o final, porque ele é muito chato, né? E olha que eu gosto de ficção científica, mas aquele filme não dá. Qual o filme? 2001. 2001. Jesus amado, né? Aquilo lá... Tenta, Pete, vai. Tu vai dormir... Bota pra dormir. Os mais saudosistas de Volta para o Futuro. A gente tem alguns carros aí que já estão voando. Sim, né? É que a evolução foi para outra área, mas a gente já tem carros aí tem voando. os skates voadores, né? Não, e tem homem voando já, com asas, né? Mais recente, agora tem o Ex Machine, que também é um filme de robôs. Robô também, vai, que mais? Tem um muito bom com... vou lembrar do nome, tá na Simpsons. Prevê o que acontece. Simpsons prevê. Eu acho que sempre. Simpsons usa uma inteligência artificial para criar os desenhos. Para prever o que vai acontecer, vocês não acham? Simpsons Mas essa sagacidade que vocês falaram não vai acontecer de perder? Você acha que as coisas vão ficar muito automáticas, muito mecânicas e vão ficar muito duras com o advento da tecnologia? Fica muito... Não, a tecnologia ela vem para agregar, só que até então, no momento, a gente não tem essa sagacidade, como você falou, inerente aos humanos, as questões de humores, sarcasmo, a máquina ainda não tem esse poder. E uma dica para as pessoas, já que a gente está falando de sarcasmo, né? Grupos de WhatsApp, a gente não consegue identificar se você está sendo sarcástico ou não. Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que escreve, né, Pete? Dá, né? Se tu conhece a pessoa, tu sabe, né? Se a pessoa tá tirando onda, né? Pelo jeito de escrever, né? A amizade já te dá essa liberdade. É incrível, né? Mas professores, vamos lá. Pessoal, eu quero fazer parte do curso, quero me inscrever. Dá pra fazer? Posso fazer o curso? Sim. Eu tenho que ser dotado de alguma inteligência superior para fazer o curso de computação? Não precisa de nada. Precisa de vontade de aprender, né? Gostar de tecnologia, gostar de matemática, de lógica. Envolve bastante isso, e queira ou não, envolve, não tem como fugir, né? Ser dinâmico, né? Acho que é bastante importante e qualquer dúvida procurar a gente lá na universidade, no Facebook. O que eu aprendo num curso desse? Vocês falaram, tem que aprender muito, tem que gostar de matemática e física? Tem. Só de matemática? Não, matemática, física. E mais?
a parte de programação, de lógica, como o professor Luciano falou, banco de dados, redes de computadores, programação para as diferentes plataformas, web, dispositivos móveis, tem cadeira de computação gráfica, de inteligência artificial, no caso, que sou eu que ministro. O foco é lógica. Lógica. Tem que trabalhar bastante lógica e matemática. Dá um exemplo de lógica fácil para as pessoas entenderem, professor. Um exemplo de lógica fácil. Tem aquela clássica de Sócrates, né? Me dá uma fácil, vai. Todo ser humano é racional. Ok. Sócrates desculpa, eu me equivoquei. Sócrates é humano. Todo humano é racional. Logo, Sócrates é racional. Sim, ok. Isso é uma lógica. Exemplo de lógica. Isso é o mais simples da lógica. Isso, é o mais simples da lógica. Por exemplo, para quem... Já te nos ouviu. Para quem quer trabalhar com lógica, humano, assim, tem vários... Eu indico para os alunos iniciais que eu trabalho com algoritmo e programação. Então, a gente trabalha com a parte de desenvolvimento de programas. Então, eu sempre indico para a gurizada que chega nas primeiras fases, para acessar jogos online, e tem aí vários sites, por exemplo, Racha Cuca. Tem um site que é para criança. Entra nesse site, tem vários desafios de lógica que vão estimular a lógica dele para ele trabalhar com um pensamento computacional, que tem tudo a ver com lógica. Tem lá um site que é por uma comunidade da área de tecnologia, que é o code.org, trabalha com programação, e tem vários experts da área de computação lá dando dicas. O Zuckerberg, o Bill Gates, enfim, uma galera, várias pessoas da Microsoft, uma galera dando dicas e macetes para o pessoal trabalhar com essa parte de lógica. Lógico, sim. E aí me formei lá com vocês no curso de jogos. Onde eu vou trabalhar? Tem um mercado de trabalho bom para isso? Tem um mercado bastante vasto, né? Tanto jogos como computação. A nossa área aqui, a nossa região, Criciúma especificamente, tem várias empresas de desenvolvimento. Criciúma já, né? Sem contar aí as capitais, Florianópolis e Porto Alegre, enfim. Os nossos alunos têm uma característica no curso que, assim, antes mesmo de eles chegarem ao final do curso, quase todos estão empregados na área. Antes de finalizar, já está? Eles já estão empregados. Porque há uma carência muito grande de profissional de TI no mercado. Então, falta esse profissional no mercado. Então, tem mais vagas do que o profissional em si, né? Tem. E na área de jogos, é uma área totalmente nova. A nossa região aqui em Criciúma ainda está se expandindo nessa área, mais voltada ali para o mercado de Florianópolis, né, até Porto Alegre. Mas é uma que, com o curso vindo para cá, automaticamente essa área vai se expandindo aqui na nossa região. Tem muita mulher fazendo o curso? Curso de computação e o curso de jogos sempre tem poucas mulheres. Minoria, A gente até chama, quando vem umas meninas no curso, novas egressas, a gente até incentiva elas. Meninos, não assustem as meninas. Por favor, deixem as meninas aqui, que nós adoramos elas aqui. Né? Porque a menina, ela pensa diferente do menino. Então, isso contribui muito com o processo. Né? Mas cada vez tem se observado mais a aderência das mulheres, as mulheres na tecnologia, na computação. Na engenharia também, Érica? Na engenharia. Na tua época, tu foi uma das únicas? Na minha época, não fui uma das únicas. Na minha turma tinha bastante mulher. Tinha bastante mulher. Era mais ou menos dividido na minha turma. Mas a aderência termina sendo mais dos meninos, mas temos muitas mulheres na tecnologia, tanto que a Sociedade Brasileira de Computação tem Mulheres na Computação, um programa justamente para disseminar essas meninas para aparecerem mais o que elas têm feito na área de computação. Vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para ele que está de aniversário hoje, Pete, já que ele não ouviu o avesso no começo, que a gente deu parabéns para ele no começo. Estava ouvindo, tu viu o nosso parabéns, ouvisse o nosso parabéns para você? Não, eu não ouço o programa no começo, porque nesse momento eu estou fazendo a minha cesta do almoço. Mas o ponto a ponto tu ouve, né? O ponto a ponto eu ouço porque eu gosto de ouvir falar inglês. Maravilhoso. Olha aqui. Vem cá, você está fazendo aniversário. Alguma pergunta específica que a inteligência artificial possa te ajudar nessa data de aniversário? Como a gente está ficando velho, eu queria saber se um dia, talvez, a gente possa implantar um chip de inteligência artificial para fazer alguma coisa boa no futuro, já que a gente não faz no presente. Nossa, nem a lógica de Sócrates, Platão, entendeu o que tu falou. Porque, como é ano de eleição, a gente vota em coisas erradas. Então, de repente, no futuro, a gente com a inteligência artificial consegue votar bem. Te ajude a tomar essa decisão na hora do voto. Mas daí você quer voltar no passado. Então, induzir o processo. Aí você vai ter que voltar, aí vai ter que fazer o contrário. Não dá tempo para mais nada. Parabéns, filho.
40 e quanto, Max? 40, que 40, rapaz? 35. Tá, Max, vai. Cada 49, perna. 42, 43, 47. O que é isso, cara? Tu tem quase 50 anos, Max, que absurdo. Meio século. Meio século de vida, Me dá Max. um house desse. Vermelho. Parabéns, Adoro. meu gordinho, parabéns. Parabéns. Aqui, não dá tempo pra mais nada. Vai, Pete, acabou? É isso? Acabou, Merizana. Tem beijo? Beijo, Aniversário beijo pro meu pessoal. faz até as 3 horas hoje, vai. É que você não quer trabalhar? Presente, né? Teu presente? Tá. Professores, tem abraço? Bom, obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Mandar Nós um abraço. que agradecemos. Mandar um abraço pro pessoal da universidade, né? Pra coordenação lá, pra Ana Cláudia, pro Rogério Casagrande, colega. Grande amigo. Para todos os professores e alunos do curso, né? Deixar um grande abraço e obrigado de novo pela oportunidade. Eu também gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer ao Unesc pelas possibilidades que nos dá em pesquisa, inclusive na área de inteligência artificial, visto que a gente tem lá no curso grupo de pesquisa em IA. Um abraço muito caloroso aos nossos atuais alunos e aos nossos queridos egressos. E deixar a mensagem que o mundo, cada vez a IA está mais inserido nele e estamos passando numa mudança, né? Daqui a pouco o mundo não vai ser mais touchscreen e sim por comando de voz. Então faz o seguinte, olha só, você pode usar o seu, vou ensinar você. Pega o seu iOS, pode ser o Android, e diz o seguinte, abra o Spotify, ok? Vai abrir o Spotify e você digita Programa do Avesso, tá? Vai lá no Spotify, não precisa ser muito inteligente para fazer isso. Lá no Spotify, Programa do Avesso, vai estar lá todos os programas bacanas. É só isso. Você vai ver. Aí você digita lá no YouTube. Ah, não tenho o Spotify. Vai no YouTube, tem no YouTube. Tá lá todos os programas. Ah, não tenho. Aí você vai no 48, presta atenção. No 48 vai estar toda a reportagem bacana. Reportagem coisa velha, hein? Reportagem velha. Nossa senhora, vai. Tá lá o post no 48, né, com as informações. Tem uma caneta bonita, vou botar uma foto dessa caneta aqui, vai. Tem lá a caneta touchscreen da Unesc, vai lá no 48, tá lá. Toda a matéria vai ter no SoundCloud, vai estar lá, acessa podcast. Não tem como você não ouvir o programa do Avesso. Vai ter sugestões de inteligência artificial. E eu vou fazer uma lista hoje à tarde de 5 filmes de TI que eu gosto muito de inteligência artificial. E se você não gostar com o meu post, exploda-se. Valeu? Até amanhã. Acesse o Cine Vitor. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.